Olá, tudo bem com você? Uma garotinha cega estava cercada pelas chamas no quarto andar ou na janela do quarto andar do seu apartamento, na cidade de Manhattan, Estados Unidos, Nova York. E os bombeiros estavam ali correndo de um lado para o outro, pensando em estratégias para salvá-la. O grande e maior dilema é que entre os prédios não cabia o carro de bombeiros. Foi então que eles armaram uma rede e começaram a gritar para aquela garotinha: pule daí, pule! Aqui embaixo tem uma rede e ela é muito forte, ela vai te salvar. E por mais que eles gritassem, aquela garotinha, com medo de pular, com medo do desconhecido, ela não podia ver a rede, ela era cega, ela não pulou. Foi de repente que ouviram uma voz, era a voz do seu pai correndo e dizendo: queridinha filha, pode pular, papai está aqui, aqui embaixo tem uma rede forte e vai te salvar. Aquela garotinha então pulou dali e foi salva das chamas. E o mais interessante é que quando os médicos a analisaram, perceberam que ela não tinha distendido nenhum músculo, que ela não tinha quebrado nenhum membro, nenhuma parte do seu corpo. Sequer havia tido uma distensão ou uma luxação. Ela estava perfeita. Sabe qual é a questão? Ela se relaxou ao ouvir a voz do seu pai. Sabe, eu posso estar falando agora para muitos empresários que estão com medo. Medo da economia, medo do mercado, medo de não dar conta de pagar a folha salarial. Estão com medo de não ter matéria-prima para os seus produtos. Estão com medo de que seus serviços não sejam mais úteis nesse mundo pós-pandêmico. Eu quero dizer para você, o maior problema do medo é que ele te impede de dar o primeiro passo. Ele te impede de dar o primeiro passo. E sabe, pode perguntar, por exemplo, para alguém que tenha subido em um avião, que tenha ido até um avião, né, e tenha pulado de paraquedas. Possivelmente essa pessoa nem dormiu na noite passada. Possivelmente esta pessoa, ao entrar no avião, ela tremeu bastante. Obviamente amarrada a um instrutor, ela viu uma luzinha verde se acender lá próximo à porta. Era o momento dela pular. E o medo, e de repente ela pula. Depois que ela pula, ela percebe já no primeiro, segundo, terceiro segundo que o medo foi embora. O medo acabou. Sabe por que o medo acabou? Porque ela está sentindo a recompensa. Ela está se sentindo livre. Ela sente que pode voar. É por isso que o medo foi embora. Sabe, empresário, você pode voar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ir além. Você precisa deixar de lado os seus medos e superá-los. Você tem medo? Eu também tenho. Você não tem medo? Algum dia, possivelmente, você o terá. Mas o sucesso não é para aqueles que não têm medo. O sucesso é para aqueles que, mesmo tendo medo, foram além, deram o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, os horizontes se abrem. Você pode até fracassar, mas não fracassar pelo terrível sentimento de que eu poderia ter conseguido se eu tivesse feito isto. Mas se você fracassar, levante-se, levante mais uma vez, tente de novo, mude a sua estratégia. Você conseguirá superar os seus medos. Sabe, Franklin Roosevelt, logo após a Grande Depressão, em seu discurso de posse presidencial nos Estados Unidos, ele disse uma frase que ficou marcada na história. Ele disse assim: a única coisa que podemos temer é o próprio medo. A única coisa que temos que temer é o próprio medo. Sabe? Supere os seus medos. O sucesso está te esperando. Dê o primeiro passo. Vá além. Pessoas precisam de você, empreendedor. Pessoas precisam de você, empresário. Um grande abraço.